O grande problema da maioria das pessoas são os bloqueios emocionais. E isso impede você de acessar uma vida abundante e próspera. Muito prazer, me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental, curando traumas, bloqueios que te impedem de prosperar. Nesse vídeo eu quero trazer para você 3 bloqueios que te impedem de acessar a verdadeira riqueza e prosperidade. Bom, para tanto, eu quero trazer para você algum estudo de caso no que se refere a clientes que eu atendi recentemente. O primeiro bloqueio que eu acredito muito importante que você deve saber é bloqueio de autoimagem. Exatamente. É a forma como você se vê diante do espelho. É a forma como você percebe quem é a sua pessoa, quem é o seu estado de ser, quem é a sua personalidade. E geralmente a nossa autoimagem ou o nosso autoconceito é formado na nossa fase de infância, quando figuras de autoridade como pais, professores, parentes nos falaram algo ao nosso respeito embasado naquilo que eles acreditavam como verdade para as suas vidas. Então, por exemplo, se você escutou da sua tia que você deveria trabalhar para alguém, se você escutou do seu pai que você não seria ninguém na vida, se você escutou da sua mãe que a única coisa que você serve é se você se prostituir. Isso são crenças de autoimagem formadas por aqueles que tinham certa autoridade sobre a sua vida. E enquanto você não superar o seu estado do ser, a sua autoimagem, enquanto você não ressignificar a sua autoimagem, você sempre vai ter altos e baixos na sua vida. Por quê? Ela vai estar atrelada à segunda vertente, ao segundo bloqueio, que é o quê? O não merecimento. O não merecimento é tudo aquilo que te impede de acessar todas as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Quando você está prestes a fechar um grande negócio e o negócio não fecha por alguma razão que você não consegue explicar. E essa razão tem origem de o quê? Ao não merecimento. De não se sentir-se merecedora de o quê? De viver aquelas experiências se você fechar um grande negócio. O não merecimento é quando você não se sente confortável de construir mais riquezas, por exemplo, para a sua vida. E também nós temos aí um terceiro bloqueio, que é o bloqueio de quê? De necessidade de aprovação. É quando você procura alguém para te validar algum ato que você deseja fazer. Porque lá na infância você não você sempre procurava a necessidade ou do seu pai ou da sua mãe para validar alguma coisa que você fez ou estava fazendo. Por exemplo, quando você era criança, a sua mãe, para te entreter, ela te dava um papel, uma tinta e você pintava. Você pintava o seu quadro lúdico. E quando você ia mostrar para sua mãe aquele quadro lúdico, sua mãe falava: Nossa, que porcaria de quadro é esse, minha filha? Ou quando você, homem, ia para o campo de futebol, querendo que seu pai lá estivesse presente, e lá ele não estava. Então, ou seja, você sempre procura a necessidade de aprovação de alguém. Eu quero trazer um exemplo prático para você entender o que isso limitou o cliente que eu atendi essa semana. Bom, vou dar o nome do meu cliente de João, certo? De João. Na verdade, ele chama João, né? Eu vou dar o nome. Eu queria falar José e falei João. Mas vamos lá. João tem vários Joões aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas vamos dizer então que o nome do meu cliente. Acontece, gente, nas melhores famílias. Deixa aí nos comentários. Qual dos 3 bloqueios você tem antes de eu entrar aqui no caso do João? Vou deixar aqui, eu acredito que ele não vai se importar, porque assim, tem muito João aí. Joões. Ai, eu tô dando risada de ver. Isso acontece, gente. Vamos lá, o caso do João é o seguinte. Bom, ele está fazendo um acompanhamento comigo e a gente está investigando todo o sistema de crença, todos os bloqueios, todos os traumas que podem estar impedindo ele de prosperar. João, ele veio de uma família muito humilde, e quando ele chegou falando que veio de uma família humilde, na verdade é uma família de escassa, né? De poucos recursos financeiros. Isso de fato aconteceu. Ou seja, humildade para ele era sinal de pobreza. Tinha essa correlação aí. Ah, eu vim de uma família muito humilde.
E humilde não significa que você é pobre, né? Então, assim, a primeira coisa que eu já acho que você deve investigar, se você não acredita que humildade é igual pobreza. Porque muita gente tem essa dupla interpretação da palavra aí, ou essa associação de humildade com pobreza. E aí chegou ele falando isso para mim e tal, e relatando o seguinte: na hora que eu comecei a falar desses bloqueios, ele me trouxe assim, essa semana eu passei por uma experiência no qual eu fui passar por um processo de filantropia, onde uma criança chegou próximo a mim, é uma criança que joga futebol, e naquela criança que joga futebol, ela estava querendo uma chuteira. E eu conversei com ela, escutei um pouco dela, ele me contando toda a situação. E isso, eu falei assim: ei, João, o que isso te lembra? Isso me lembrou de quando eu era criança, que eu queria sempre a atenção de algum familiar meu, porque eu me esforçava, eu era disciplinado, eu treinava, eu fazia de tudo, mas parece que aquilo ali eu não poderia viver aquela experiência como profissional, porque a tia minha dizia que eu não precisava ser jogador de futebol, eu poderia trabalhar para o time de futebol, e assim foi feito. E na hora que ele teve essa consciência, na hora que a gente estava fazendo a sessão, que ele acessou isso, ele começou a desabar em prantos, a chorar, porque aquela criança que ele estava conversando ali representou a criança interior dele. E quando representava a criança interior, é justamente uma sombra que estava reprimida. E, além disso, ele me disse que, por vir de uma família pobre, vamos usar o termo correto, tinha uma tia que era referência. Uma tia que tinha carro melhor, fazia mais viagem, tinha uma condição de vida melhor do que os seus pais. E essa tia sempre falava para ele do tipo: você já fez uma faculdade, você já está grande o suficiente. E também um outro exemplo, que eu não tinha conhecimento, é que o pai dele, ele é mais novo que a mãe e também é da cor de pele preta. E aí também era um fator que ele lembra de uma frase do tipo que a tia dele falava o seguinte: ele é negro, mas ele é gente boa. Então assim, ficou memórias. E aí, lá vamos nós acessar as memórias do subconsciente para trazer o quê? Um novo padrão. Quando eu fui acessar a memória do time de futebol, quem apareceu lá na cena? A tia Maria. E a tia Maria, agora não figurativo, a tia Maria do João falou coisas do tipo que ele não deveria estar se dedicando quanto ele dedicava ao futebol, que era mais fácil ele trabalhar no time de futebol, que jogador não daria nada. Provavelmente teceu várias crenças que fraquejaram, que limitaram a capacidade. Por quê? João me disse no início da sessão que ele estava meditando todos os dias, fazendo ali uma reprogramação, mas na hora que chegava na parte de seu eu ilimitado, do seu eu capaz, ele começava a manifestar alguma sombra. Por quê? A tia dele sempre limitou a sua capacidade. Na verdade, quando eu fui fazendo todo o processo de ressignificação, o que eu pude perceber era que essa tia, ela detinha toda a autoridade sobre os demais familiares, porque ela era quem fazia mais dinheiro em toda a família. Era como se ela fosse o platô, o padrão de referência. Aí ele me disse: olha, essa tia minha, na época, fazia de 10 a 15 mil, ou seja, 10, 15, 20 mil. Naquela época, aquilo foi o teto que ele acreditou que era o suficiente para se ter riqueza. E hoje ele faz o quê? Em torno de 15, 20 mil mensais. Ou seja, ele atingiu o teto da tia. E parece que não está conseguindo agir, não está tendo ações suficientes. E aí o que eu tive que pegar? Fazer uma libertação, onde ele se libertou de memórias da tia, onde nós fizemos ali um processo iniciático, como se a tia estivesse dando uma carta de autorização para que ele pudesse romper com um padrão pré-estabelecido da família, onde nenhum familiar podia ultrapassar aquela tia, porque senão seria questão de desonra.
E aí aquela criança ficava assim. E aí o João adulto, ele não conseguia tomar determinadas ações porque estava atrelado ao padrão, ao teto que a tia dele estabeleceu. E isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Porque esse final de semana, a minha noiva falou assim, olha, hoje o que você faz financeiramente não tem o mesmo valor de 10, 20, 30 anos atrás. Na hora que ela falou isso, saltou a minha consciência. O padrão de referência que eu tinha com relação àquilo que eu acreditava que meu pai fazia. Eu nunca soube quanto que meu pai fez ou não fez de dinheiro, mas eu acreditava que tinha, sei lá, um padrão. Vou dar um exemplo, talvez o padrão financeiro do meu pai seja 30 mil reais. E 30 mil reais em 1994 é um valor. Hoje, se você for pegar 100 reais, considerando toda a inflação, todo o poder de compra de 100 reais hoje equivale a 14, lá há 30 anos atrás. Então imagina para você ver, se você tem um padrão financeiro pré-estabelecido do seu pai, como no meu caso, da tia, como no caso do João, se você tem um padrão de referência na sua família como recurso financeiro de 20, 30, 40 anos atrás, qual que você acha que vai ser o padrão que você vai conseguir fazer hoje? Porque ali está pré-estabelecido. E aí a gente tem que dar o quê? Uma liberalidade dos nossos antepassados. É como se a gente tivesse que passar por um processo de iniciação, recebendo uma carta de autorização para que a gente rompesse aquele patamar. Senão a gente não sai daquele teto. A gente faz e não sai. Às vezes o cliente deixa de comprar conosco por conta do quê? Do teto que a gente já atingiu. E isso eu falo aqui diversas vezes, hora quando eu falo do termostato financeiro, hora quando eu falo do set point financeiro. Então assim, as informações elas se cruzam e a gente tem que ir identificando esses certos padrões para poder o quê? Desbloquear tudo aquilo que nos impede de acessar a verdadeira riqueza e a verdadeira abundância. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui a tua história. Quem sabe através da sua história eu não vou pegar e vou te ajudar a desbloquear. Se você quiser, pode me chamar aí no WhatsApp, a gente agenda uma sessão e vamos juntos reprogramar a sua mente, curar os seus traumas e os bloqueios que impedem de acessar a verdadeira riqueza que está disponível para mim e para você. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso a gente tem que ter bem nítido na nossa autoimagem. A forma como Deus nos vê. Porque quando a gente entende que a nossa imagem é feita à semelhança de Deus, nós podemos acessar todas as benesses que o Espírito de Deus quer para nós, que Jesus quer para a nossa vida. E se a gente está com disfunção, você deve e merece olhar para isso. Beleza? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!